Oi. Oi, gente, chegamos. Aí, tivemos que adaptar para o outro computador. Olá. Não estamos vendo a imagem de vocês. Agora sim. Agora. Tá me vendo? Sim. Nós tivemos que aumentar para o outro, adaptar para o outro computador. E nós pediríamos para que o Milciades, por gentileza, com sua filha, fizesse uma prece para a gente dar continuidade ao início do nosso encontro entre Paraguai, Brasil, Bahia, Salvador e Espírito Santo Pinhal, São Paulo. Por gentileza, Milciades. Maestro amado Jesús, amigo de todas las horas, te decimos infinitas gracias por las lecciones inmortales del Evangelio que nos enseña el amor, la caridad y el perdón como recursos fundamentales para nuestro progreso espiritual y para la conquista de la felicidad. Al maestro Allan Kardec le decimos infinitas gracias por esta sublime doctrina que nos esclarece, nos consuela y si aplicamos a nuestras vidas nos conduce a la paz y a la felicidad. A nuestros mentores espirituales, Francisco de Asís, Joana de Ángelis, Dr. Becerra de Meneses, María Santísima y otros tantos trabajadores del bien. Muchísimas gracias por el amparo y la protección de siempre, por la inspiración que nos brindan a fin de perseverar con paciencia en la construcción del mundo mejor que todos anhelamos. Te pedimos, Maestro, finalmente, que tus vibraciones de amor, de paz y de salud puedan envolver a nuestro querido hermano Divaldo Pereira Franco, dándole los recursos necesarios para su pronto bienestar. Que todo esto sea así, Señor, si es tu voluntad. Mucha paz. Nós vamos aqui nos adaptando aí à utilização da tecnologia, né? É um probleminha na transmissão aí da Rede Amigo Espírita, depois nós vamos ficar com esse programa gravado. Nós estamos transmitindo aqui no nosso Facebook, no YouTube do Orson Carrara, no YouTube da TV Nave, no YouTube do Café com Evangelho Mundial, no YouTube do TV Nosso Lar, no YouTube da Rádio Portal da Luz, e o streaming aqui é da TV IDEAC do Rio de Janeiro, e também na Rádio Espírita Esperança. Depois nós enviamos para os demais canais que estão vinculados à Rede Amigo Espírita, que nós tivemos uma questão aí tecnológica para resolver. Mas é muito importante a nossa reunião de hoje, que o Evangelho no Lar faça morada nos lares dos irmãos que aqui se reúnem e que verão o nosso programa no futuro próximo. Que a luz do Mestre Jesus possa fazer parte dessa nossa jornada espiritual. Graças a Deus. Josi. E é com muita gratidão nós recebemos vocês, queridos convidados, Milciades, Aramis, Tânia Menezes, neste convite para a gente refletir sobre alguns assuntos. E hoje vamos falar sobre Jesus, desafios e reencarnação. Uma reflexão sobre o impacto dos ensinamentos de Jesus na humanidade, as lições que podemos aprender em sua trajetória, com sua trajetória. Então, esse livro, ele propõe analisar os desafios que enfrentados por Jesus durante a sua vida terrena, a sua relação com a reencarnação, e como que a figura de Jesus não só representa a conduta moral, mas sim os exemplos que ele deixou. Então, nós vamos refletir e vamos convidar Tânia Menezes para iniciar esta conversa fraterna. Muito obrigada, querida irmã. Muito obrigado, Tânia.
Boa tarde, querida Josi, Luiz, uma alegria estarmos de volta para este momento em que eventualmente nos encontramos no Evangelho Mundial. Aos queridos amigos Milcíades e a Arames, é isso, Arames, né? A filha, e sigamos para as nossas reflexões de um tema que puxa tantos outros, né? Porque Jesus é um tema, desafios é outro e reencarnação também, né? Aí eu queria começar com uma fala da benfeitora Joana de Ângeles, que nos traz sobre a questão da reencarnação, que a existência física no abençoado planeta é um contínuo desafio, ou seja, quando nós mergulhamos para as experiências do corpo, nós vamos nos deparar com muitos desafios. E por que esses desafios? Porque nós nos deparamos com ocorrências que são necessárias ao nosso processo de amadurecimento. E aí ela vai dizer que ninguém reencarna sem que haja um objetivo psicológico para a existência. E esse objetivo ele está exatamente relacionado ao refazimento dos nossos caminhos que percorremos de maneira equivocada no nosso dia a dia. E aí vamos pensar em situações que nos deparamos, que são desafiadoras, e que nem sempre nós abraçamos essas situações como oportunidades de crescimento para nós. Quando nos deparamos com um adoecimento. A doença, quando bate à nossa porta, é sempre muito desafiadora, especialmente quando ela tem um curso que é demorado, quando se trata de uma doença crônica, que nós não teremos cura, temos que aprender a conviver com ela até o final da nossa existência. Mas nós também nos deparamos, ao longo da nossa caminhada, com as dificuldades econômicas. São, muitas vezes, situações oriundas, desencadeadas pela falta do emprego, por situações que nos chegam e que requer que nós assumamos contas que não tínhamos condições de assumir. E isso também é desafiador e pode gerar aflições. Por que não falar dos nossos conflitos nos relacionamentos, que em algumas circunstâncias vão também deixar em nós aflições, ansiedades. Mas o que nós percebemos é que cada uma dessas condições, quando elas nos chegam, elas têm propósitos para o nosso crescimento, para o refazer deste caminho. E aí, quando nós vamos para Jesus, nós percebemos que ele compreendia a nossa realidade de ser espiritual. Então, ele entendia quando nos deparávamos com estas situações do cotidiano e ele procurava atender a nossa individualidade. Porque quando nós perguntamos quem é você, nós estamos falando da personalidade que vai se apresentar no corpo, que tem características de ordem física, mas fazendo uma alusão à primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, não se pergunta quem é Deus, e sim quem é Deus. Então, o que ele se relaciona à nossa essência. Então, quem é Tânia e quem é Tânia tem diferença, porque o que está me perguntando da minha realidade espiritual, da minha individualidade, e o quem se atribui àqueles aspectos exteriores. Tânia é introvertida, Tânia é extrovertida, Tânia é uma pessoa que é comunicativa, que é amiga. Então,
são os aspectos que caracterizam a pessoa, quem é, mas que sou é exatamente esta visão que se direciona para a realidade do Espírito. Então, quando nós buscamos Jesus, nós vamos entender que Jesus, ele ia na nossa individualidade. Vamos pensar na questão, por exemplo, da mulher adúltera. Quando chega à praça pública, aqueles homens com a pedra na mão e a mulher que foi flagrada no adultério. Jesus, ele sabia que aquela persona, que a mulher havia se envolvido em algo que é do aspecto material. Mas Jesus conseguia perceber adiante o que aquele espírito ele teria condições de oferecer saindo desta condição de humanidade. Então, a doença se apresenta no corpo, mas quando ela chega ao corpo, o que está adoecido é a nossa essência. Então, Jesus tinha sempre este cuidado de quando estava diante de qualquer situação, a exemplo desta mulher, o que foi que ele fez naquele momento? Ele também conhecia aqueles homens que estavam ali para poder apedrejá-la, onde cada um tinha as suas circunstâncias de equívocos, e aí faz a pergunta que cala a todos, aquele que estiver, pergunta não, a intervenção, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, Jesus estava se dirigindo a todo um passado de equívocos que aqueles homens traziam na sua alma, e sabendo dessa circunstância, e que naquele momento eles teriam a consciência desperta de que traziam esses equívocos, e aquela mulher, ela teria uma liberdade que, se fosse bem aproveitada, ela estaria no futuro oferecendo outras condições, e que foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Quem ler pelos caminhos de Jesus vai encontrar essa bela página que a Amélia Rodrigues vem trazer para nós, cujo capítulo é intitulado Encontro de Reparação. Então, depois daquele momento que os homens foram embora, que Jesus pergunta, onde estão os que te acusaram? Se foram, Jesus diz, vai e não tornes a pecar. Então, naquele momento, Jesus, ele imprimia uma sentença àquela alma que havia se equivocado, mas que ela estava com a chance de não mais retroceder àquele equívoco, que é a fala da benfeitora Joana de Ângeles, que quando nós estamos na experiência transitória do corpo, é importante nós falarmos bem dessa transitoriedade, porque tudo quanto estamos atravessando na experiência física, ela vai ter um termo, vai ter uma finalização, que é quando a morte chega. Mas as construções que estamos fazendo e que levaremos em nossa viagem de retorno são construções da individualidade que carregaremos. Então, esta maneira de ser de Jesus, que se dirigia à individualidade, é porque Jesus compreendia muito bem as leis do nosso Pai, sendo uma delas a lei de causa e efeito. Jesus sabia que nós somos os construtores do nosso destino, e aquilo que estamos atravessando agora é o resultado de todo um conjunto de ações que praticamos no passado, e que este passado ele se atualiza no momento, deixando as marcas
destas ações que praticamos. Mas quando nós falamos de marcas do passado, parece que nós só colhemos os frutos através do sofrimento daquilo que foram os nossos equívocos. Nós fazemos muitas coisas boas, porque a marcha do Espírito é ascensional. E aí, quando nós vamos tratando da encarnação e vamos à questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar qual o objetivo da encarnação dos espíritos, ou seja, por que nós saímos da erraticidade e recebemos um corpo físico e passamos esta experiência transitória na Terra ou em outros mundos, porque a Terra é um dos mundos habitados. Nós sabemos que existem outros orbes que também são habitados. Então, qual a necessidade da encarnação? O que os benfeitores vão estar respondendo para nós? Que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Aí voltamos a Jesus, Espírito perfeito, completamente integrado às leis de Deus, mas que se submete a estar junto a nós para auxiliar-nos em nossa marcha ascensional. E aí, chegar à perfeição. Para uns é prova, continuam os benfeitores na resposta a essa questão. Para outros é missão. Mas para poder alcançar a perfeição, é necessário a travessia pelas vicissitudes da existência, que são justamente essas situações que nos trazem as ansiedades, as dores que se apresentam através dos sofrimentos que experimentamos, que podemos até dizer, são as expiações. O que são expiações? Kardec vai trazer essa definição no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, que consiste nos sofrimentos físicos e morais que são decorrentes de uma falta. Então, Jesus compreendia perfeitamente que nós estamos sujeitos a esta lei de causa e efeito e que recebemos esta oportunidade da reencarnação para podermos, ainda vai os benfeitores nesta resposta, para que nós possamos mostrar o nosso trabalho perante o Criador, aquilo que nos foi dotado e que ele seja exatamente consoante com as leis do nosso Pai. Aí vem o questionamento. E nós estamos de fato fazendo isso? Nós, quando recebemos as propostas para esta experiência, que aqui nos situamos, estamos seguindo, estamos atendendo aos propósitos que nos foram estabelecidos, porque se a benfeitora Joana de Ângeles ela vai nos dizer que não reencarnamos sem um objetivo existencial e que este objetivo é refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada, isso significa que eu refiz a caminhada e não deveria estar cometendo novos equívocos. Como isso acontece? Eu preciso voltar novamente para poder refazer aquela estrada de equívocos que anteriormente eu percorri. Mas quando nós falamos anteriormente, parece dar a impressão de que são das existências anteriores. Não. Das atuais, nós também temos a possibilidade de equivocar e agora refazer. Vai e reconcilia-te o quanto possível com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aí vamos pensar que nos desentendemos em alguma situação
com a nossa família, ou com o nosso vizinho, ou com o nosso colega de trabalho, ou nas atividades religiosas que nós participamos. E em reconhecendo que nós nos equivocamos, nós temos a possibilidade de estar refazendo o caminho. O que é que acontece? Muitas vezes, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, nós não aproveitamos o ensejo para poder refazer. E aí vamos deixando e somando um saldo devedor que vai ampliar esta cota de sofrimento que eu tenho que atravessar para poder soar o processo de libertação. Mas o que marca muito Jesus conosco quando aqui esteve e as suas lições que permanecem seguindo conosco é que jamais, inclusive a benfeitora vai estar falando nesse livro, que é o tema das nossas reflexões. Jesus jamais condenou ninguém. Quem quer que fosse, ele sabia desse passado de delitos, mas ele tinha uma palavra que era enérgica, firme, mas com doçura. Ele dizia que, para alguns, ressoava no íntimo. Quantos Jesus curou, sabendo que aquele processo havia sido uma construção do modo de ser que era distoante da sua mensagem e das leis do nosso Pai, e que chegavam lá querendo a cura, ele curava, mas voltava para a mesma vida dissoluta. Então, ele sabia. Em verdade, quando nós lembramos também do cego Bartimeu, ou até da mulher hemorroíça, que já tinha anos com aquele sangramento, e passando Jesus no meio de uma multidão, ele sente que aquela mulher toca na sua veste e pergunta a Pedro: quem me tocou? E aí Pedro, com aquele jeito, né, mais severo, mais rude: mas mestre, no meio de tanta gente, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Uma virtude saiu de mim. Então Jesus sabia que naquele momento, aquela mulher, apesar de estar passando por aquela condição que era chamada de impura, ela não podia tocar em ninguém por conta de o sangue, visto naquela época, era sinal de impureza, e todos aqueles que tivessem contato com o sangue se tornariam impuros e precisariam passar pelo ritual para tornar-se puros. Assim, era todo o processo naquela época. Então, Jesus conhecia este íntimo e, apesar das circunstâncias, jamais ele esteve a ponto de condenar quem quer que fosse. Vamos lembrar de Maria de Magdala, também a mulher que tinha sua vida dissoluta, mas tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela é avisada de que ele estaria transitando pelas redondezas, o que ela faz? Vai à procura dele. E mais uma vez, em casa de Pedro, quando ela chega à sua casa, que entra na sala e Jesus, que já aguardava, e começa a dialogar com ela, Pedro passa com seu olhar de julgador implacável e repreende a presença daquela mulher na sua casa. E Jesus, o que foi que fez Jesus? Atendeu, dialogou, deu orientações, e ela saiu daquele momento pronta para poder ressignificar a sua existência. Se não tivéssemos em Jesus esta figura que não estava para julgar, certamente muitas Marias de Magdala teriam se pervertido mais e mais, porque não encontraria à sua frente alguém que fosse capaz de oferecer a presença amiga, a orientação segura. Quando não falar também
daquele momento em que Pedro estava à casa do caminho, chega as mulheres que estavam ajudando ali na organização da igreja, e chega uma mulher também que tinha vida dissoluta, e aquelas que estavam auxiliando a Pedro na limpeza da igreja, vira para ele com aquele olhar de reprovação: você vai atender a esta mulher? Ele sai e mantém um diálogo com Jesus, que já não estava mais conosco, e aí ele na dúvida: mas Senhor, se eu for auxiliar essa mulher, eu vou perder a colaboração daquelas outras que não aprovam a sua conduta. E aí o que é que Jesus diz a Pedro? Enquanto você está nessa discussão, eu vou lá, porque ela precisa da minha atenção. Então Jesus, a todo instante, teve esta postura de estar acolhendo a quem quer que fosse, porque este era o seu papel. E é também o nosso papel. Quando ficamos a perder tempo julgando o outro, a atitude do outro, o que o outro está fazendo, nós não estamos nos ocupando com aquilo que pertence a nós, a nossa existência, a nossa caminhada. Outra questão também trazida nessas experiências de Jesus conosco era a oportunidade que ele sempre dava de cada um poder refazer o seu caminho. Ora, se chegava para ele e ele não tinha qualquer julgamento, e a palavra era sempre: vai e não retroceda a este passo, não volte a pecar, não se equivoque mais. Então, era sempre o mesmo comando. E tinha algo que a gente vê muito na série psicológica de Joana de Ângeles, quando ela nos estimula a autoconhecimento, a autoiluminação. Tudo isso nós conseguimos quando nós trabalhamos a moral, trabalhamos esta regra do bem proceder, o fazer o bem, o estar cada vez mais integrado às leis de Deus. Quando Jesus esteve conosco, esta presença, por mais que ele não tivesse a oportunidade de dialogar com todos, porque isso era impossível, era uma multidão, mas Jesus estava com o seu olhar, com a sua presença. Essa energia, ela funcionava como um sol. O sol, quando está, em qualquer lugar, ele expande os seus raios, que vão estar iluminando e trazendo a energia a quem se colocar à disposição para poder usufruir. E Jesus era esta presença. Onde ele passava, ele espalhava através da sua amorosidade, era como se tocasse os corações. É claro que nós sabemos que tinha o outro lado daqueles que o perseguiram, daqueles que o julgaram e condenaram, inclusive nós próprios, que dias antes estávamos aplaudindo na entrada triunfal de Jerusalém, poucos dias depois escolhemos matar a Jesus e libertar a Barrabás, que era o ladrão. Então, essa postura, no auge do seu momento final, Jesus ainda traz o seu olhar compassivo, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Então, esta impregnação que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus passar era impressionante. Mas isso nós podemos estar trazendo para o século que estamos vivendo, que é o século XXI. De que maneira esta mensagem de Jesus está tocando os nossos corações? Porque, vejamos, todos nós,
atravessamos situações em algum momento existencial que são marcadas pela dor, que são traduzidas por inúmeros desafios. E se não recorrermos a Jesus através da oração, através da leitura edificante, através da nossa mente, que vai buscar em sua imagem este lenitivo de que nós estamos carecendo. Então, diante dessas situações que marcam a nossa jornada, muitas vezes com dores profundas, e cada um sabe qual é essa dor, qual é essa dificuldade que vivenciou ou que neste momento está vivenciando. Então, nós sabemos que temos à nossa mão esse grande recurso, porque Jesus, sem falar na palavra reencarnação, já traduzia para nós que a reencarnação era parte do nosso viver enquanto seres imortais que somos, criados pelo mesmo Pai. E que na criação, na simplicidade e ignorância, aí vamos à questão 115 de O Livro dos Espíritos, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas fazemos escolhas, e são essas escolhas que nos faz transitar por caminhos equivocados e não estarmos perfeitamente integrados à lei do Pai. Quando nós vamos também em O Livro dos Espíritos, a questão que abre a parte terceira, que é destinada ao estudo das leis morais, da lei divina ou natural, Kardec vai indagar o que é lei natural. A lei divina é a lei de Deus, é a única responsável pela felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta, ou seja, será que nós estaríamos vivendo somente essa existência, onde uns experimentam alegrias por muito tempo e outros, sua vida é marcada pela tristeza, pela angústia, pelo desânimo? Onde estaria a justiça? Então, sem compreender a reencarnação, nós não teríamos respostas para estas indagações, e sabendo que, se desejamos de fato alcançar a felicidade, é necessário essa perfeita integração com as leis de Deus, que essas leis estão inscritas em nossa consciência, porque na criação, o Pai, quando nos cria, ele nos dota daquilo que ele possui. E daí são as nossas escolhas ao longo das sucessivas reencarnações que vão fazendo com que nós nos afastemos deste caminho do bem, façamos escolhas equivocadas e tenhamos ações equivocadas, e tudo isso diante da justiça divina, diante da lei de causa e efeito, nós teremos que responder em algum momento. Então, a lei vai atuar, e se buscarmos viver e seguir os passos de Jesus, certamente a nossa jornada vai se tornando mais amena, vai se tornando menos desafiadora, e vamos, de fato, cumprindo com maestria os propósitos que nos foram estabelecidos para poder alcançar estando aqui. Eu finalizaria dizendo que todos nós, antes de chegarmos a esta existência, nós passamos por um período de preparação para estarmos aqui. Esta preparação, que é elaborada, pensada e executada pelos dirigentes do nosso retorno, nós vamos trabalhar todos os aspectos que são indispensáveis para que sejamos bem-sucedidos na etapa que ora iniciamos.
mas como cada um tem a sua liberdade de escolher, talvez diante de uma prova ou de uma expiação, nós não saibamos extrair as melhores lições e, ao invés de atender o programa estabelecido, nós criamos mais dívidas por conta de não entender bem aquele processo ao qual nos deparamos naquele momento. Então, estas seriam as considerações iniciais que nós apresentaríamos para o tema proposto: Jesus, desafios e reencarnação. Obrigada, Tânia. Na sua conversa, nós associamos com a reflexão da linguagem de Jesus, né? Um dos desafios que eu pensei também durante a leitura deste capítulo foi na comunicação, na mensagem, nesse método de ensino, não é? Porque ele foi um professor, no tom de voz que ele foi conversando com as pessoas, como que a sua conduta no cotidiano fazia com que as pessoas te observassem, os curiosos, né? Tinha os curiosos também. Então, hoje a gente fala da influência na rede social. Então, que influência que Jesus começou a exercer, né? A escolha dos seus seguidores e até dos trabalhadores, dos apóstolos, para continuar a sua jornada, que era um jovem, não é? Hoje nós estamos aí no Evangelho Campanha Mundial, no Cultive a Ideia, para a gente falar com os jovens, para eles conectarem a sua vida pessoal, profissional, acadêmica, familiar, do despertar para a espiritualidade, né, do transcendente, de como que nós adquirimos propósito, objetivo, missão na nossa vida, numa idade que vai começando a falar sobre isso, sobre mais responsabilidades, né, de uma conduta, de você buscar os seus sonhos. Então, como que é essa linguagem dentro do lar, que Jesus foi numa multidão, né, num país, em cidades, e nós dentro do ambiente lar. Então, como que a gente apresenta Jesus nos lares, para essa comunicação ser harmoniosa, e as crianças, né, as pessoas que estão chegando, que estão ao redor dos mais experientes, como que nós estamos adaptando os comportamentos nesse mundo, nesses tempos atuais, em que tantas mudanças, diversidades, adversidades acontecem. Então, como que a gente consegue trabalhar esses desafios que Jesus teve e deixou no registro da humanidade, não é? Eu tenho algumas colocações, a Tânia, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou passar para o Nunciades e para sua filha, depois só repete o nome, porque nós já tivemos, a Josi comentou... A Maris. A Josi comentou sobre essa série, que a série Cultive a Ideia, e a Tânia gentilmente participa conosco, ela que é uma das diretoras aí da Mansão do Caminho, e também trabalha com jovens, assim como a Luziane Bahia. E num outro programa, a família Lescano, participaram os filhos do Nunciades, que também falaram sobre isso, né, nessa série Cultive a Ideia. Então, a Tânia passa pela mesma experiência que eu passo, a gente ministra aula na faculdade. E a gente sabe como a gente tem que escutar o jovem e sem julgamento. A Tânia comentou sobre o julgamento, que Jesus não julgava. E nós cometemos um erro, às vezes, que a gente sabe que as pessoas precisam de acolhimento, precisam de aceitação, só que algumas vezes a gente fala assim, eu aceito a sua opinião, eu aceito o que você fez, mas eu não concordo. Jesus não falava, eu não concordo. Jesus exemplificava qual é o caminho correto, né? Então,
é uma coisa bastante interessante. A gente sabe quanto o jovem precisa hoje conversar. Ontem mesmo, o tema do livro Jesus e a Atualidade, que nós conversamos, que a Josi escolheu esse capítulo, justamente para o jovem, para o Cultive a Ideia, nós falamos sobre direito à vida, falamos sobre aborto, falamos sobre pena de morte, e o que o jovem pensa disso? Quais os traumas que o espírito, já numa fase juvenil, já traz perante isso? Então, é importante que a gente levante esses assuntos, que nós possamos escutar sem julgar, porque a Tânia falou muito sabiamente dos exemplos de Maria Magdala, que Jesus não julgava, ele simplesmente acolhia e simplesmente transmitia o amor. Então, que essas orientações e esse acolhimento da juventude, a gente possa sempre abraçar carinhosamente. Por isso que eu queria a opinião da Miris e do Milciades sobre essa questão da juventude. Por gentileza. ¿Cómo? Ok. Es interesante la reflexión de nuestra hermana Tania, ¿verdad? Muy interesante. Y cuando decía también de que la reencarnación representa la justicia divina, y al mismo tiempo también podemos agregar, ¿verdad?, que es la misericordia divina, porque es a través de la reencarnación en que nosotros nos rehabilitamos de nuestras faltas, de nuestros errores del ayer. Y en ese contexto tenemos la familia donde nosotros encontramos nuestros mayores desafíos, ¿verdad?, para poder lograr nuestra rehabilitación. Filomeno de Miranda, en sus diversos libros con la psicografía de Divaldo Franco, nos cuentan casos de que espíritus obsesores, ¿verdad?, porque fueron traicionados en vidas pasadas, vuelven a reencarnar en la misma familia con aquellos, ¿verdad?, que le defraudaron, de tal manera a rehabilitarse. Y esa conciliación muchas veces es difícil, pero es por eso que decimos la reencarnación y el desafío principalmente están en la familia. Hay que tener todos los cuidados necesarios para poder salir airoso en esta encarnación, en ese contexto. También quería destacar o recordar el coraje moral de Allan Kardec de presentarnos también la reencarnación como uno de los principios de la doctrina espírita, porque bien sabemos que había corrientes de espiritualistas muy fuertes que aceptaban las comunicaciones espirituales, pero no admitían la reencarnación. Y en ese contexto Allan Kardec nos coloca en el Evangelio según el espiritismo como la segunda letra del alfabeto divino. Primero nos dice el amor y en el segundo nos presenta la reencarnación. Y es, como dijo Tania, ¿verdad?, la que explica todas las anomalías, todas las diferencias sociales, económicas, culturales que existen en la Tierra. Entonces es un punto fundamental para analizar en nuestros estudios y reflexionar cómo influye realmente esto en la familia. ¿Vos escuchás, Tania? Não escuta? Escuta. Eu acho que eles saíram da transmissão. Eu queria fazer um comentário sobre o que Josi levantou a respeito da comunicação com os jovens num contexto que é desafiador, que eles têm as escolhas. Eu sempre penso que enquanto o jovem estar conosco, dependente de nós, não podemos deixar de oferecer a educação religiosa para eles. Eles precisam ser orientados no que diz respeito à religião. Quando eles saírem de casa, se eles quiserem seguir por caminhos equivocados, será a escolha deles. Agora, dentro de casa, nós precisamos dar esta formação moral e religiosa.
quando ela falou, porque na casa nós também temos crianças, precisamos também atender à necessidade da criança. Vamos exemplificar com o evangelho no lar. Quando nós vamos fazer um evangelho que tem crianças, especialmente crianças menores, nós não podemos estar fazendo um momento do evangelho no lar muito demorado com crianças pequenas, porque não vai atender a essa faixa etária. A linguagem também precisa ser uma linguagem que seja adaptada à realidade da criança. Então, eu vou falar de reencarnação. Porque nós reencarnamos, temos que ter uma linguagem apropriada para que ela entenda. Olha, hoje você está aqui, você teve essa mãe, você teve esse pai, mas quando a gente termina a nossa experiência, nós vamos lá, muitos usam a linguagem do céu, né? Céu e inferno, na verdade, são criações, e nós sabemos, mas vamos para uma experiência que a gente deixa de ter esse corpo. E mais adiante, nós vamos voltar. Talvez você tenha um novo papai, uma nova mamãe. Então, essa é a linguagem para atender às diferentes faixas etárias. E, Josi, vocês tinham saído, eu estava falando sobre a questão do jovem. O jovem que é muito desafiador, o jovem que tem as suas escolhas e que nem sempre eles querem atender às orientações dos pais. O que foi que eu disse? Enquanto está sobre os nossos cuidados e dependente de nós, é preciso dar a formação, a orientação moral e religiosa. Disso nós não podemos nos apartar. Saiu de casa, vai ter sua vida independente, ele vai fazer a escolha que ele quiser. Mas nós não podemos deixar de oferecer para eles aquilo que nós acreditamos. Então, queremos dar a melhor escola e, na hora de oferecer a religião que é a que nós praticamos, professamos, acreditamos, vamos deixar o Léo? Não. Olha, aqui em nosso lar, nós temos o horário do evangelho, você precisa estar junto conosco. Então, ter uma linguagem, não a linguagem que seja de obrigação, mas que ele se sinta envolvido e interessado em estar naquele momento junto conosco. E também não fazer, por exemplo, do momento do evangelho no lar, um momento em que a gente vai lavar roupa suja, que vai estar chamando a atenção de algo que ele fez errado. Aquele não é o momento. Evangelho no lar é para a gente falar de Jesus, apresentar Jesus aos nossos filhos. Em outro momento, porque isso nós precisamos ter esse momento de diálogo, de abertura, para que o nosso filho, para que o jovem, ele se sinta à vontade de compartilhar conosco as suas inquietações. Porque se ele não tiver abertura em casa, ele vai buscar em qualquer outro lugar e talvez a orientação que ele vai receber seja uma orientação que não seria a adequada. A importância do evangelho no lar é fundamental. A importância da união da família é fundamental, né? Aí nós temos um exemplo, a perfeição não existe, mas a gente pode fazer com que as pessoas estejam interagidas no conceito que achamos o correto. Mas quando você tem uma formação moral, né, Tânia, que encaminha as pessoas, não importa depois quando eles saírem de casa, o que eles vão fazer, mas a sementinha está ali. Então, nós vimos isso, e eu gostaria, sinceramente, da opinião, a Miris, é isso? Isso. Abra aí. Sim. Se fica melhor para vocês, meu primeiro nome é Iris. Iris, sim. Fica mais fácil. Sim. O que você acha do contexto desse ponto que a Tânia disse?
porque nós vimos na Mansão do Caminho, não foi uma vez só, foi mais vezes, vocês reunidos saindo do Paraguai, indo até a Mansão do Caminho, né, para apresentarem músicas. Mas o que você acha desse contexto religioso, esse conceito de formação que eu tive na minha juventude, que eu participei de Mocidade Espírita? O que você acha isso perante esses desafios que a vida oferece e perante o tema de hoje? Estava reflexionando enquanto vocês estavam falando, e ontem, justamente, estávamos lendo um livro da benfeitora Joana de Ângelis, de Divaldo Franco, que se titula Lições para a Felicidade. E lá tem um capítulo que eu acho que é o número 15, que se chama Natal de Amor. E nesse capítulo, a Joana de Ângelis diz que Jesus, tudo aquilo que ele falava estava em perfeita harmonia e concordância com o que ele fazia ou como ele se comportava. Que principalmente esse é o nosso desafio, fazer com que haja a mesma harmonia naquilo que nós falamos e aquilo com que nós nos comportamos. E muitas vezes, na adolescência e na juventude, é o principal momento das nossas vidas onde nós temos que colocar em prática todos os ensinamentos morais para ter a coragem de dizer não quando as propostas da sociedade são incorretas. E estava me lembrando também que no livro Jesus e Atualidade, lastimosamente não me lembro o capítulo, mas a Joana de Ângelis traz uma parábola onde um pai tinha 2 filhos e ele convidou para seus filhos para irem trabalhar num certo horário com ele. E um dos filhos diz que sim e outro diz que não. Mas na hora que eles tinham que ir realmente a ajudar o seu pai, aquele que diz sim não foi e aquele que diz não foi. Então, esse exemplo pode servir para o que estavam falando antes, da coerência que tem que haver com aquele que nós espíritas predicamos e que fazemos. Mas também acho que é uma forma em que muitos adolescentes e jovens agem. Aparentemente, eles têm uma postura de dizer não, ou isso aqui nós percebemos. Mas na realidade, com o passar do tempo, quando eles se têm que enfrentar nos desafios da vida, é que realmente tudo isso que os pais falaram na infância, na adolescência e na juventude faz com que eles tenham o comportamento daquele jovem que realmente foi para a tarefa com o seu pai. Então, acho que o mais importante e é justamente a proposta do Espiritismo e que Allan Kardec, como pedagogo, traz, é a educação. Mas uma educação que é preventiva, no sentido, quando ele nos fala que não era uma educação que em forma de instrução dos livros, mas uma educação que busca que nós sejamos homens e mulheres de bem. Então, eu acho que a melhor etapa para os pais falarem de Jesus é na infância. E também na adolescência e na juventude. Porque nós somos reencarnacionistas e sabemos que se agora ele não consegue seguir as lições do Mestre Jesus, na próxima encarnação vai ter que seguir porque estão conforme as leis de Deus. Não são como alternativas para nós. É algo inquestionável que vamos ter que seguir as leis e os ensinamentos de Jesus para poder alcançar a felicidade que todos anelamos.
E eu também trabalho com crianças no nosso centro espírita. E o nosso centro espírita tem a característica que se encontra situado numa região que é, vamos dizer, de uma condição socioeconômica médio para baixo. E aí, então, as crianças que frequentam são crianças que têm muitos desafios nas suas famílias. E, às vezes, eu não sabia como fazer para que eles, apesar das dificuldades, possam cultivar o sentimento da esperança nas suas vidas, porque há casos assim muito duros ou muito infelizes. Então, eu, quando utilizava os recursos em que eles tinham que colorir, a mais de ensinar para eles as parábolas de Jesus, comecei a ler eles enquanto eles compartilhavam entre eles as vidas da Joana de Ângeles. E no começo, eles não conseguiam, acho eu, compreender o conceito exato da reencarnação. Mas eu fui perseverando e lendo quando ela era Joana de Cusa, quando era Sor Juana Inés de la Cruz, Clara de Assis, la abadesa Joana Angélica de Jesus e Joana de Ângeles. Inclusive também comentava com eles que tinha no Evangelho segundo o Espiritismo o Mensaje da Paciência, que era dela, e que trabalhou com Allan Kardec também. E foi passando o tempo, e acho que por causa da assistência espiritual também, que não temos que desconsiderar, eles aos poucos foram compreendendo a ideia da reencarnação, que faz com que nós, quando enfrentemos os desafios, encontremos a força e o consolo para que esses desafios sejam beneficiosos para nós. E queria finalizar dizendo que o melhor exemplo de como devem ser enfrentados os desafios, e nos demonstra até agora, é nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. E vou dizer novamente, como já disse no programa anterior, nós temos a prática do Evangelho no lar, graças às orientações que ele deu para nossos pais, e agora, como que nós, já adultos, podemos dimensionar o quanto é valioso os ensinamentos que proporciona a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que tem os conhecimentos necessários e exatos que nós necessitamos para poder enfrentar todos os desafios da nossa vida e sair vitoriosos desta reencarnação, que é o objetivo, vamos dizer, do nosso périplo por este planeta. Então, nós aqui, todos os jovens, a maioria das pessoas que frequentamos o centro, estamos sempre muito gratos ao apoio que Divaldo Franco fez para nós, e também porque, através do seu trabalho de muita disciplina e renúncia, nós temos as mensagens da espiritualidade superior que nos ajudam a alcançar a felicidade. Obrigado. Iris. Muito obrigada mesmo. Só para eu não perder aqui o pensamento, Iris, você e a Tânia trouxeram o que me fez refletir que dentro do nosso lar, se nós criarmos também um ambiente mais harmonioso, mais seguro, quando criança, a gente vai assimilar e aí a gente vai crescendo e começando a entender. Se na fase adulta, jovem adulta, em que a gente vislumbra o mundo e a gente às vezes quer deixar aquilo que nós aprendemos para trás e viver a nossa vida, fazer algo diferente, mas se aquele lar conseguiu harmonizar-se, ele volta. Aquela sementinha foi plantada, né? Foi semeada. Então, a mensagem é isso, né? Que os desafios existem,
Jesus teve esta linguagem amorosa, né, de amorosidade, essa comunicação com afeto, e mostrou o caminho. E nós estamos aí, né, nesse mundo de provas, ensinamentos, buscando, sim, esse caminho de luz, de espiritualidade e de evolução. Eu queria aproveitar, né, já tecendo meus comentários finais, essa declaração da Iris aí. Eu vejo que a Tânia deve passar por essa experiência na campanha Alta de Souza, lá em Salvador, e na campanha também que o Milciades e a família faz no Paraguai. Você se encontra com famílias e pessoas que não tiveram evangelização, não tiveram a palavra de Jesus, não tiveram o livro de Joana de Ângeles. São pessoas que foram violentadas sexualmente, violentadas pela falta de alimento. Então eu vejo que a doutrina espírita é uma boia salva-vidas, que oferece esse acolhimento e esse amor. Então a questão do não julgamento, de novo, relatá-la pela Tânia, eu acho que é isso que vocês têm que praticar no dia a dia aí, né? Porque a carência, a gente observa pelas aulas que nós ministramos, a carência é grande na sociedade, né? Então, finalizando meus comentários, seria isso. Como que essa doutrina consoladora pode invadir os corações com acolhimento e com não julgamento, né? Pedir para a Iris e o Lucides despedirem, e depois a Tânia, por gentileza, alguma consideração e a prece final. Obrigada. Gracias por la oportunidad de participar en este momento tan esclarecedor y reconfortante para todos nosotros. Un placer saludarte, Tania, para Josie, para Luis, y que oramos también nosotros acá, le comento, ¿verdad? Y hay un pedido general así de gente que nos llama y nos consulta por la salud de nuestro querido hermano Divaldo. Entonces aprovechamos también para enviarles nuestras vibraciones al querido Divaldo. Eu também quero dizer muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. É sempre uma alegria poder refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita e a benfeitora Joana de Ângeles e Divaldo Franco, que tanto bem faz para nossas vidas. Muito obrigada. Antes de agradecer, eu queria finalizar com o que a benfeitora traz, já no finalzinho desta mensagem, em relação a este momento valioso que a vida nos oferece, para que nós possamos alcançar o patamar máximo, né, que seria a sublimação. Ela também vai falar do momento valioso de desapego. Então, o quanto a gente está imerso, né, nessas questões de ordem material, e que o apego vai se tornando cada vez mais presente. E, por fim, ela fala de momento valioso de amor puro. E aí era isso que eu queria deixar, né, como mensagem, que nós possamos viver mais a essência do amor, que Jesus foi o grande exemplo para nós, e que aguarda que nós possamos viver este amor pleno. Agradecer a presença dos queridos amigos lá do Paraguai, que bom que vocês tiveram hoje comigo a primeira vez, né, compartilhando a telinha, Milciades, Iris, e ao querido casal tão próximo de nós, ao nosso coração, Josi e Luiz, recebam, né, a nossa gratidão por estar com vocês participando deste momento. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, porque a Ele também expressamos a nossa gratidão por este momento singular, feliz, de troca de ideias, e o quanto este momento pode reverberar em nosso íntimo, para que a tua mensagem, Jesus, ela cresça mais e mais em nossa mente, em nossos corações,
nos estimulando a seguir com intensidade os teus passos, porque estes certamente são mais seguros e nos darão uma consciência de responsabilidade perante a existência que certamente tu aguardas de cada um de nós. Em teu nome, Jesus, em nome do nosso Pai Criador, da nossa Mãe Santíssima, nós encerramos este momento, desejando para todos que nos escutam neste momento ou posteriormente, que a tua paz possa nos envolver hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, queridos irmãos, muita paz, luz, espiritualidade e bondade nos corações. Obrigado, paz com Tchau, Jesus tchau. em todos os lares.